Você já sentiu que algo estava errado? Um aperto no estômago? Um frio na espinha? Uma voz que não vem da mente, mas do corpo? Uma certeza sem lógica? Uma resposta sem pergunta? Vivemos cercados de dados, gráficos, algoritmos e ilusões. Fomos ensinados a confiar na razão, a acreditar que pensar é suficiente. Mas e se eu te dissesse que as decisões mais importantes da sua vida não vieram do pensamento? E se o verdadeiro saber, aquele que salva, que protege e que guia, sempre esteve escondido? No silêncio, no invisível, naquilo que chamamos de intuição. A mente mente, o corpo nunca. Hoje, nós vamos cruzar uma fronteira que poucos ousam atravessar. Vamos entender como funciona essa inteligência oculta, por que fomos treinados a ignorá-la e, o mais importante, como recuperar aquilo que a modernidade tentou apagar, o saber silencioso que mora dentro de você. Vivemos em um mundo onde tudo precisa ser explicado, onde respostas só são válidas se vierem da lógica, da análise ou da razão. Mas, silenciosamente, existe uma outra forma de saber. Um tipo de conhecimento que não faz barulho, que não aparece nos cálculos e que surge muitas vezes como um sussurro que a mente racional não consegue decifrar. Esse saber tem um nome antigo e, ao mesmo tempo, cada vez mais esquecido: intuição. Mas o que de fato é a intuição? Não é adivinhação, não é mágica, nem um dom reservado a poucos. A intuição é um processo mental profundo, silencioso e brutalmente eficiente. Ela surge quando a mente inconsciente conecta milhares de pedaços de informações, experiências passadas, emoções ocultas, padrões que os olhos não percebem conscientemente e os entrega em forma de um pressentimento. Um saber sem palavras, uma certeza sem explicação lógica. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, chamava a intuição de percepção através do inconsciente. Segundo ele, é uma função da psique que não depende dos sentidos, nem do raciocínio. Ela brota do invisível, de uma região da mente onde nem mesmo nossos pensamentos têm acesso direto. William James, outro gigante da psicologia, ousou dizer: a razão é apenas a superfície, a intuição é o que há de mais profundo em nós. Mas há um problema. A cultura moderna, obcecada por dados, estatísticas, algoritmos e lógica, fez de tudo para desacreditar esse saber silencioso. A intuição foi tratada como superstição, misticismo ou mero acaso. Mas, paradoxalmente, enquanto a sociedade descartava o invisível, as ciências cognitivas começaram a provar que boa parte de nossas decisões não vem da razão, mas do inconsciente. Quando você entra em uma sala e sente, sem saber por quê, que há algo errado, quando você conhece uma pessoa e algo no seu corpo avisa que não deve confiar, quando você escolhe um caminho, sem qualquer motivo lógico, e minutos depois percebe que evitou um acidente. Esses são ecos da sua intuição. Não são mágicos, são processos cognitivos sofisticados que operam além do alcance da mente consciente. O problema é que fomos ensinados a ignorá-la. Fomos educados a duvidar do que sentimos, a desconfiar das sensações que não possuem uma equação matemática por trás. Mas o que a neurociência moderna revela é simples e, ao mesmo tempo, assustador. O cérebro inconsciente processa até 11 milhões de bits de informação por segundo, enquanto nossa mente consciente processa apenas 40. Ou seja, a maior parte do que você percebe, sente, analisa e deduz não chega ao palco da consciência. Fica nos bastidores, lá, no silêncio, longe dos holofotes. A intuição é exatamente isso, a voz dos bastidores. Uma inteligência oculta que te observa, que cruza dados, que te protege e, às vezes, te avisa. Mas há uma questão que poucos se atrevem a fazer. Por que, se a intuição é tão poderosa, aprendemos a ignorá-la? Vivemos dentro de uma ilusão cuidadosamente construída. A ilusão de que nossa mente racional comanda tudo, que é ela quem toma decisões, avalia riscos, escolhe caminhos e molda nosso destino. Mas essa é, talvez,
a mentira mais bem contada da história da consciência humana. A verdade, desconfortável e frequentemente ignorada, é que a razão não governa. Ela justifica. Ela aparece depois que a decisão já foi tomada, lá nos recessos invisíveis do inconsciente, para construir uma narrativa plausível, para você acreditar que foi você quem decidiu. O filósofo e neurocientista Antônio Damasio foi direto. Somos, antes de tudo, seres emocionais que raciocinam, e não o contrário. A intuição e a emoção formam a base. A racionalidade chega depois, como um secretário tentando organizar o caos. Mas a sociedade moderna inverteu essa ordem. Elevou a razão ao trono e exilou a intuição ao subsolo da consciência. O problema? Quando ignoramos nossa inteligência intuitiva, não apenas tomamos decisões piores, como também nos desconectamos da própria realidade. Durante séculos, a filosofia ocidental reforçou esse abismo. Desde Descartes, fomos ensinados que penso, logo existo. Que pensar seria a prova máxima da existência. Mas, e aquilo que sentimos sem pensar? E aquele saber que surge sem lógica, sem análise, sem palavras? Ele simplesmente não existe? Ou será que a própria estrutura do pensamento ocidental criou uma prisão invisível, onde o saber intuitivo foi trancado e desacreditado? O mais cruel é que a racionalidade, quando inflada, começa a operar contra nós. Ela cria um ruído incessante, preocupações, simulações mentais, overthinking, ansiedade. Cada pensamento vira um espelho refletindo outro pensamento, até que a mente se perde dentro de seus próprios labirintos. Enquanto isso, a intuição, que opera no silêncio, não consegue atravessar o muro de vozes construído pelo raciocínio descontrolado. É assim que desconfiamos de pressentimentos, ignoramos avisos internos e, muitas vezes, escolhemos caminhos que sabíamos, lá no fundo, que eram errados. Há uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você. Uma guerra entre a mente que quer entender e a mente que apenas sabe. Entre a lógica que busca provas e a intuição que oferece verdades sem explicações. A pergunta é: quem você tem alimentado mais? Existe uma verdade desconfortável sobre a mente humana. Quanto mais pensamos, menos sabemos. Parece contraditório, mas é exatamente assim que a mente funciona. O excesso de pensamentos, análises, dúvidas, simulações e tentativas de controle cria uma cortina de fumaça que bloqueia aquilo que a intuição tenta comunicar. O saber não nasce no barulho. Ele nasce no vazio, no silêncio. E é justamente nesse silêncio, muitas vezes desconfortável, quase insuportável para uma mente treinada no caos, que as respostas mais verdadeiras emergem. Mas como calar essa mente que nunca para? O primeiro passo é entender que você não controla seus pensamentos. Eles surgem como nuvens no céu. E quanto mais você tenta empurrá-los, mais eles se acumulam. O caminho não é o combate, é a rendição. É observar sem lutar. Quando você para de se identificar com o fluxo incessante de pensamentos, algo mágico acontece. Um espaço se abre, um vazio fértil. E é nesse espaço que a intuição começa a sussurrar. Neurocientistas descobriram que os momentos logo antes de dormir, ou logo após acordar, são portas abertas para a intuição. Nessas transições, o cérebro entra em estados como o teta e o alfa, ondas cerebrais associadas à criatividade, à percepção ampliada e ao processamento inconsciente. É nesse estado de quase silêncio que respostas inesperadas surgem. Soluções aparecem, decisões se tornam óbvias, como se uma parte sua, que sempre soube, finalmente conseguisse falar. Práticas como meditação, caminhadas silenciosas na natureza, ouvir música sem letra, contemplação, ou até mesmo simplesmente ficar deitado olhando para o teto sem fazer nada. São estratégias ancestrais e agora comprovadas pela ciência para diminuir o ruído mental. É nesses momentos que o inconsciente, livre das correntes do raciocínio incessante, pode enfim trazer à tona o saber que mora no corpo, nas emoções, nas experiências esquecidas e naquilo que chamamos de intuição. Mas se a mente precisa se calar,
e o corpo precisa. Existe uma ilusão persistente. A ideia de que a mente é algo separado do corpo, que pensamos aqui e sentimos ali, que a razão mora na cabeça e as emoções em algum lugar periférico, menor, irrelevante. Mas essa separação nunca existiu. O corpo é a mente é o corpo. E quando falamos de intuição, não estamos falando apenas de processos cerebrais ocultos, mas de uma inteligência profundamente física, que se manifesta no pulso, no aperto no estômago, na tensão dos músculos, na respiração que falha, e naquele frio na barriga que você não sabe explicar. A ciência começa, lentamente, a confirmar aquilo que culturas ancestrais sempre souberam. O corpo sente antes da mente entender. Estudos mostram que, diante de uma ameaça invisível, o corpo reage segundos antes do cérebro racional captar qualquer pista consciente. É como se uma antena oculta, espalhada pelos músculos, pela pele, pelo sistema nervoso e, principalmente, pelo intestino, captasse sinais invisíveis. Não é coincidência que chamamos isso de gut feeling, ou sentir nas entranhas. O psicólogo Guy Claxton foi direto. A inteligência não está apenas no cérebro, ela está na carne. E quando ignoramos o corpo, suas contrações, suas reações, seus arrepios e desconfortos, também ignoramos uma das fontes mais poderosas de intuição. O problema é que a sociedade moderna nos treinou para anestesiar. Nos desconectamos do corpo, engolimos emoções, ignoramos sinais, e assim tornamo-nos surdos para aquilo que a inteligência intuitiva tenta desesperadamente comunicar. O mais sombrio dessa desconexão é que ela não é apenas mental, é fisiológica. Estudos mostram que, diante de uma ameaça invisível, o corpo reage segundos antes do cérebro racional captar qualquer pista consciente. É como se uma antena oculta, espalhada pelos músculos, pela pele, pelo sistema nervoso e, principalmente, pelo intestino, captasse sinais invisíveis. Não é coincidência que chamamos isso de gut feeling, ou sentir nas entranhas. O psicólogo Guy Claxton foi direto. A inteligência não está apenas no cérebro, ela está na carne. E quando ignoramos o corpo, suas contrações, suas reações, seus arrepios e desconfortos, também ignoramos uma das fontes mais poderosas de intuição. O problema é que a sociedade moderna nos treinou para anestesiar. Nos desconectamos do corpo, engolimos emoções, ignoramos sinais, e assim tornamo-nos surdos para aquilo que a inteligência intuitiva tenta desesperadamente comunicar. O mais sombrio dessa desconexão é que ela não é apenas mental, é fisiológica. Estudos comprovam que pessoas que reprimem emoções constantemente apresentam respostas intuitivas mais fracas, tomam piores decisões e são mais propensas a desenvolver ansiedade, depressão e doenças psicossomáticas. O corpo não esquece, o corpo guarda tudo. E quando não ouvimos, ele grita. Às vezes como uma dor sem causa, outras como aquele vazio sufocante que a mente lógica nunca consegue explicar. E então surge uma última pergunta, talvez a mais incômoda de todas. Se o corpo fala e nós esquecemos como ouvir, quem de fato está no controle da nossa vida? Vivemos na era da hiperconexão, de informações infinitas, de vozes, telas, notificações, algoritmos e barulho. Muito barulho. A mente moderna é como uma máquina superaquecida, funcionando 24 horas por dia. Pensando, calculando, comparando, analisando, tentando prever. E nesse processo, nos desconectamos da única coisa capaz de nos guiar quando a razão falha: a intuição. Nunca tivemos tanto acesso a dados e, paradoxalmente, nunca estivemos tão perdidos dentro de nós mesmos. O primeiro passo para reconectar-se com a intuição é simples e, ao mesmo tempo, profundamente desconfortável para o homem moderno. Desacelerar, silenciar, reduzir estímulos e, principalmente, suportar o vazio. É nesse espaço, onde não há respostas prontas nem distrações, que o inconsciente começa a trabalhar, que o corpo volta a ser ouvido, que emoções esquecidas começam a se mover e que respostas inesperadas, muitas vezes desconcertantes, surgem. Helen Palmer, uma das maiores estudiosas da intuição, é clara.
A intuição não aparece quando você quer, ela aparece quando você permite. Isso significa criar espaços na rotina para o silêncio, não como fuga, mas como prática. Caminhar sem destino, observar sem julgar, respirar profundamente, permitir-se não saber, permitir-se sentir sem entender e, acima de tudo, abandonar, ainda que por alguns minutos, a ilusão de que o pensamento lógico tem todas as respostas. Mas há um paradoxo. Quanto mais tentamos forçar a intuição, menos ela aparece. Intuir não é buscar, é receber. É permitir que o inconsciente faça seu trabalho, enquanto a mente consciente se cala. É confiar em algo que não podemos ver, tocar ou provar, mas que, quando surge, carrega um peso quase inquestionável. Uma certeza que não sabemos de onde vem, mas sabemos, com todas as células do corpo, que está certa. A pergunta final permanece no ar, como um eco desconfortável dentro da consciência. E se a resposta que você procura já estiver dentro de você esse tempo todo, apenas esperando, que você finalmente aprenda a ouvir?